você citou um assunto que eu acho maneiro, que é o do Vini Júnior, mano. Que é fora aqui do futebol carioca. A gente fala do Vasco primeiro, porque é o time que tá merecendo ser falado e exaltado. É o gigantesco. Hoje no Giro, no Panorama vai abrir Vasco! Que vai pra Libertadores da América pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro. Tem não tem chance de não ir. Não tem chance de não ir. Já tá certo. Já vai. Vasco hoje é favorito. Eu cravo o Vasco na Libertadores. Aí, irmão, voca aí, pai. E, ó, Alô, meus amigos vascaínos, voca aí, Pai Santana, rapaziada, o Padre, o Rabino. Calma que ele empolgou. Ele vai. Eu estou me lembrando do Fluminense e Fernando Diniz, hein? Aí, Estou ó. me lembrando, hein? Estou me lembrando. O Fluminense se classificou para a Libertadores e no ano seguinte Virou a chave, venceu a aí, ó. Libertadores. É um Vasco que pode Mas Fernando Diniz. Ô, Matheus Amaral, Fernando Diniz, ele transforma pessoas, ele transforma ambientes. E se ele ganhar a Copa do Brasil? Por exemplo, dessa vez Se ele ganhar aqui. a Copa do Brasil e chegar na Libertadores como campeão da Copa do Brasil. Pode acontecer. Mas aí em janeiro você imagina uma janela, tipo, trazendo grandes jogadores. Aí vai depender. Ou você acha que vai ser? Ou você acha Mas que também tem uma coisa que a gente não sabe, que é... Dinheiro. Titia Leila ali orbitando. O Cuesta ainda tem que comprar, o Robert ainda tem que comprar. Então Mas tem coisas ainda pra acontecer. Mas o Diniz não pegou. No Brasil Tinha tem lei, dinheiro mano. junto aí, ó. Sim. Não, mas o Diniz não pegou um time fraco, o Fluminense foi campeão, como você diz? Não fraco, não falo fraco. Não, fala sim. Não falo Fala. fraco. Eu falo um time. Fala, mas fala. 17ª folha. No time. É sempre Ele Abaixou uma posição. Aquele time mesmo, aquele elenco ali, é precário. 12ª folha. Quinta, não? Porque eu digo o seguinte, nenhum outro treinador foi campeão fora das 3 principais folhas do Brasil, é isso. Da Libertadores, pode ver. Uma das esperanças pro Isso, qual a linha de corte? Óbvio. Qual a linha de corte? O Atlético Paranaense Ué, chegou numa Libertadores? final com a folha muito Os baixa últimos também, não chegou? Não, a final da Sul-Americana. Da Libertadores contra o 22, também, né, contra o 22. Flamengo. A folha era alta? Não. Não era alta, era? Do Atlético Era Paranaense? alta a folha? Não, mas não foi campeão. Acho Não, que não, hein? Campeão. Mas chegou na Foi o final. Flamengo, A campeão. um passo. A folha do Renato, a folha do Renato com Cortez ali era altíssima também, né? Não, isso a gente tá falando de 2017. Mas não é Libertadores, Tá falando de 10 anos, Mas é quase. Mas não é Libertadores, Não, tô falando dos últimos Não, campeões. vale. Os últimos campeões brasileiros e da Libertadores são times que têm as 3 principais folhas. Quando foi o Atlético campeão brasileiro, tinha uma das 3. O Botafogo no ano passado tinha uma das 3. Palmeiras sempre tem, Flamengo sempre tem. São os times que são vencedores. O Aí o único time que Fluminense- furou essa bolha em termos de brasileiro Libertadores foi o Fluminense, pô. Com o trabalho do Fernando Diniz. E já dava pra ver isso nesse Vasco, dessa arrancada que o Vasco tá tendo. Porque eu acho que assim, chegaram jogadores a pedido do Diniz. E ele conseguiu Eu te mandei uma... dar uma cara mais O dele. Fio tá assim. menosprezando. Eu te mandei uma matéria que eu li. São 11 nomes. Admar Lopes. A gente elogiou aqui no ar. E o gerentão português, que ama a inspiração na... Olha lá. Você, viu, errou toda. Ó, você tem que admitir uma coisa: você errou todas as previsões sobre Diniz no Vasco. Todas. Ó. Que você ficava aqui. Mas nenhuma foi Aí o Enzo sensitiva, falando. né? Realmente, o Fio sabe o que vai acontecer. Estava acontecendo, né? Mas Tem que não dar tá um braço e mais. torcer. Agora não tá. Não está mais. Quem disse que tá? O Vasco só perdeu pro Palmeiras. Sim, só pô, pro Palmeiras. graças a Deus. Nas Uns últimas 11 ou 12. Não tinha ninguém que mais tá torcendo por isso que eu. Você não tava, Líder eu tava. em pontos não é torcida, é análise. Pontuação, líder tudo em bem. pontos. A tua No lambeção do retorno Diniz é Vasco. mais do que nada. Tudo bem. Ele, mano, trabalho absurdo do Diniz. Absurdo, Tem que ser pô. elogiado. O cara tem que pegou ser elogiado. no rebaixamento. Seria o botou time na Andrés Libertadores, o pô. novo Arias? Então, eu acho que a gente tem que passar por pontos. Você lembrou muito bem. Nuno Vares. Tu me mandou. Você me mandou essa notícia que a gente Fez já o sabia. Guerreiro fazer gol de novo. A gente falou. Vice-artilheiro do brasileiro. A gente falou muito mal sobre o Pedrinho até o meio do ano, porque ele merecia muitas críticas. O Vasco errava em todas as contratações, o Vasco errava no seu departamento de futebol, onde dava muita... o Pedrinho mandava muito mais do que o Marcelo Santana, por exemplo. Mas agora teve contratação com uma parte técnica. Exatamente. Pô, Aí- um gerentão lá, Aí, gringo, a partir do momento Bob que Diniz. você tira o Marcelo Santana, onde a única experiência dele como dirigente de futebol tinha sido no América de Natal, na 3ª divisão, e traz o Admar Lopes com uma bagagem da Europa, que conhece um mercado diferente, que não é a obviedade que é o mercado brasileiro. O cara foi lá e falou assim... Pedrinho, vamos atrás do Andrés Gomes no Rennes da França. É um jogador... Ele já trabalhou no Bordeaux. Que o Vasco estava buscando aquele jogador Rinestrosa, que é do Atlético Nacional. Rinestrosa. Era o craque da fase de grupos da Libertadores. E ele falou, cara, ao esse cara, não viu? Novela aí. Ao invés do Rinestrosa, vamos nesse cara aqui.
Ah, mas esse cara que tem mais Com menos nome certeza no mercado, mas vamos Admar, apostar né? nesse cara Admar aqui. Lopes. Com certeza o Admar já Português. trouxe todo um trabalho de scout dele lá na Europa. Com nomes que estão fora daqui. Sim. Quem tá aqui não tá olhando e o cara tava lá fora, traz lá uma planilha, tem jogador, ó, esse jogador cabe aqui. Valor, X e tal. Eu acho que são alguns... Perguntar, o Thiago Mendes é antes ou depois Não, é do agora, Admar? essa janela. Não, mas já é Admar? Já é Admar, já é Até Admar. Porque agora me eu acho que é a única que não tá dando É a certo. única que não deu E certo. não é Thiago já era pra ser óbvia. recuperado, né? Não é uma óbvia. Não é a única que é mais... É, tipo assim, ele tá não, saudável, o nome ele- já muito... O Robert Renan também. Não, mas o Robert Renan... Parecido. Mas o Robert jogando. Renan é um ponto assim, beleza, é óbvio. Era queimado, mas mas jogava. pouquíssimas pessoas achavam que ele poderia vir pro Vasco É isso, na esse é o situação que ponto. tava o Vasco. Não, esse é o Pessoas ponto. falavam assim, o Robert Renan pode vir pro Vasco, mas pô, ele não vai aceitar, ele não vai querer vir nessa situação. Ele só veio porque tava numa situação de virar acho por que é cima e eu acho que o E Diniz... o Diniz, não, o Diniz primordial. Vem que vou te recuperar. Pra chegada do Robert Renan, são duas pessoas que são primordiais. O Felipe Maestro e o e o Fernando Diniz. Eles conversam com o jogador e mostram um plano de carreira pela qualidade o Robert técnica Renan? dele. Robert Renan. Felipe e o... Então, o Felipe hoje tá numa chamou de situação mais maestro de novo. enquadrada no que ele pode A ajudar. fase boa tem que chamar de maestro. Né? O Felipe hoje tá mais enquadrado numa função que ele ajuda. Hoje, a função dele é mais de dar conselhos. Tipo assim, eu penso futebol desse jeito, eu acho que o jogador pode ser esse caminho aqui de jogador que a gente E pode é trazer. importante essa Aí o também, né? Admar, Também com o jogador. aí o Admar que vai lá e chega com a contratação. Antes, o Felipe fazia quase todo o processo, dava tudo mastigado só pro Santana fazer a última parte, tá ligado? Agora o Admar, ele chega com a opinião dele também, como bem o Cantarelli falou. Informação do Gilbert, que é o Foi. do Twitter dele. É muito bom, inclusive, insider do Vasco, sempre traz muitas notícias. O Vasco achei interessante. ir atrás do Inestrosa, que era o melhor jogador da fase de grupos, é uma obviedade. Ir atrás de um cara que tava jogando no Rennes, que tinha uma boa passagem pela MLS e depois não conseguiu desempenhar muito bem no futebol, futebol europeu, é uma boa contratação que você sai da obviedade. O Vasco, na situação que tá, não pode ir nos jogadores óbvios, porque não tem cacique pra isso. Principalmente pelas Precisa ter características, dinheiro né? pra ir em O cara cima é dos jogadores veloz, tem óbvios. explosão. Aí, pô, O cara é boa condução de o bola. que a gente falava? O Vasco tem jogadores lentos no Galera, elenco. só 1000 likes. Vamos subir isso aí, pelo menos 3 mil aí. Ó. Por favor, dê o like aí. A gente falava que, o Vasco só tem um jogador de característica de velocidade no elenco, o Adson. Aí o Adson se machucava e o Vasco não tinha reposição. Você falava sempre do banco de reservas. Quem que vai entrar? Quem que vai entrar? Quando você trouxe o Andrés Gomes, começou com uma opção vinda do banco. Sim. Ontem ele jogou a primeira partida dos 90 minutos e fez aquela jogada aos 43 do segundo tempo, gente. A arrancada que ele fez aos 43 do segundo tempo é bizarra. Porque ele percorreu quase que o campo inteiro. Cara, deu break, Ele brecou, levantou final a ainda. cabeça e tocou pro GB em condição de fazer o gol. Assim... É um negócio que é um dos melhores contra-ataques que eu vi no Brasileirão até agora, porque se o parar pra tamanho poder- do campo que ele percorreu Se parar pra botar assim, distância, tudo e bem. tem Dificuldade, mudança de e direção. dificuldade de mudança de direção, É o olhar melhor, o é o jogador. melhor contra-ataque se você pensar individual, né? Se for tipo. Um jogador só Meta, fazendo. porque deve ter contra-ataque talvez melhor. pé em ou igual. pé. Jogada, Mas aí é com jogada, né? Hoje em dia não tem contra-ataque, assim, muito difícil você ver. Porque o jogador geralmente cai. E o Andrés Gomes teve 2 vezes que ele poderia cair, porque recebeu a pressão da marcação por trás. Ele resolveu ficar em pé. Isso é outra característica importante outra dele, coisa, de não ficar se jogando. não. Porque ele tem o jogador baixinho, rápido, geralmente aquele jogador que fica cavando falta e tal. Ele não, ele demonstrou uma inteligência de não sofrer a falta e buscar o gol, mesmo o Vasco tendo 2-0 no placar, né? Então, E ele, isso que eu tenho que menos. falar. Se o Rayan voltar pro time, ele continua no time, né? Não, ele é o titular do time. Eu acho que o Verratti vai voltar pro banco. Então. Porque eu acho que a partida de ontem foi uma característica especial do jogo. O ataque titular do Vasco, pra É mim, o continua sendo Nuno, Nuno, Rayan e Andrés Gomes. Sim. Pra mim, o ataque é esse. E é bom ter ele no banco. Não, é bom ter ele no banco por conta de características iguais. Ontem ele não fez gol de cabeça e ontem ele não fez gol de pênalti. Foi Cara, 2 com a bola rolando e com o pé. Tem uma parada que eu tenho batido nas transmissões, que é o seguinte. Hoje a gente tem 5 alterações num jogo. Nas 5 alterações, você muda metade do time. Né? Você tem... Às vezes É muita uma gente. merda mas isso. vai- Claro. Vamos Então, dar assim, tempo. por Não, exemplo... você tem que acertar. Você tem que acertar, ter né? opção pra, por exemplo, você tá com um time e hoje futebol muito físico, todo mundo sabe, sei lá o quê. Chega no segundo tempo, cara, você tem que ter opções de banco pra manter a intensidade e a qualidade ao mesmo tempo Sim. dos jogadores que estão. O Vasco não tinha isso, agora começa a O ter Matheus França, por Andrés 2 Gomes. situações. Contratações, eu acho as 4. São 4 boas excelentes contratações. E me chamou muito a atenção o conhecimento de futebol do Admar Lopes, que eu acho que é um cara que um dia a gente pode ter aqui. Eu gostei muito da matéria, a informação do Gilbert. Aí tava. Isso me interessa muito. Porque que ele
ele vai pra um caminho do Andrés, ele acerta, e, por exemplo, o Vasco já tentou também outros jogadores diferentes, e o Lloyd Augusto é um, e não acertou, mas o Admar parece conhecer de futebol. Então, o Cuesta também foi um trabalho ali de insistência dele. Robert Renan não, o Matheus França já conhecidos, mas ele foi bem no mercado para contratar os jogadores, e o Andrés. Então, são 4 grandes reforços. Mas eu acho também que isso é somado ao Fernando Diniz melhorar jogadores, e é uma marca do trabalho dele. Sim, tem que se falar. Muita gente vê do São Paulo que derreteu na reta final do Brasileiro. Tem o Gabriel Sara que mudou de patamar com ele. Você vai olhar para aquele elenco do São Paulo e falar antes do campeonato que aquele São Paulo ia brigar pelo Brasileiro, ninguém ia falar que ia. Sim. Ele é um treinador que tem uma marca de elevar, potencializar os jogadores. Ele que transformou o Luciano como o craque do São Paulo, que é até hoje o craque do São Paulo, o melhor jogador do São Paulo, mais constante. É ele isso. que criou isso. Então, assim, ele já recuperou. O Luciano Fluminense, né? 19 ele joga no Fluminense. Ele já recuperou Pumita Rodrigues, que era um jogador descartado, já treinou à parte e tudo mais, ia sair do Vasco. Hoje ele é uma opção, por exemplo, essa parada que eu tava falando, para as duas O laterais. Jair antes da lesão, né? O Jair, antes da lesão, acho que o Jair nunca tinha jogado bola no Vasco, foi jogar com o Fernando Diniz. O que ele fez com o Ryan, essa evolução do Ryan em um ano? O próprio Coutinho, de ser um jogador negociável. E daqui a pouco hoje ser um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro hoje. 11 gols no campeonato. Revelação do Brasileirão. 11 gols com 19 anos. Revelação indiscutível. Cauã Barros, de trazer um garoto que era... Da Série foi B, uma promessa, tá na não Série andou, B. tava na Série B, e pra ser Equilibrou um o time. titular absoluto e ser Equilibrou um o time, né? esteio de equilíbrio do time, assim. A gente tem que falar sobre o trabalho desse cara. sim. Que eu acho que... Ele acertou, né? Muito, cara. É que a gente não tem o Felipe o Coutinho, você costume. lembrou? Sim. Felipe Coutinho com ele. A melhor versão. Joga melhor e joga mais tempo. É a melhor Porque ele versão. arruma o time, É. a gente sempre falou isso do Fluminense, né? Ele Um tem ganso. esse estilo de um time mais aproximado e pro jogador mais velho. Por isso que em algum momento ele caiu no erro, quando ele ganha e no ano seguinte, de trazer outros com esse perfil. E aí é complicado, ele confiou muito nessa característica dele, de um time aproximado, que se aglutina nos lados, e aí com isso o jogador não precisa percorrer 50 metros. O cara consegue ditar o time ali. E zero poupar jogador também, né? Ele acabou... É que assim... O Diniz é um treinador novo. Eu sempre gosto de lembrar isso. Quando eu comecei a Ele é da entender... nova geração. de treinadores. quando eu comecei a entender de futebol, quando eu comecei a ver futebol e reconhecer os personagens, era uma série de treinadores de 60 anos. É. Era normal. E aí você via um Luxemburgo surgindo, mas com resultado e tudo mais. Assim, o cara... Esse inovador. E aí o cara entra no mercado e o cara não vai ser extirpado do mercado porque ele perdeu. É campeão aqui e perdeu isso. Não! E o cara vai trabalhar, porra, por muito tempo. Parece que hoje em dia, ou o cara entrega um título grande, uma constância, Selo, né? ou assim, é Abel. Ou o cara é Abel, chegou no mesmo ano, já ganhou e não pode ganhar. Também é nova geração. Não, mas assim, pra ter tranquilidade no trabalho. Porque o Diniz, ele vai passar por esse problema quando ele tem problema no Fluminense, saiu, pegou um time do Cruzeiro que não encaixou, mas ele vai encaixar trabalho porque ele é bom técnico. E é mais um. isso. E, Ele vai encaixar e trabalho. a partir desse elogio do Diniz. É que muita gente achava que não era time pro Diniz pegar. Sim. Pode ser provado isso Eu porque ele discordava trocou. disso. Chegou a ser muito Mas- dito pela torcida do Vasco que o estilo de jogo do Diniz não É se Porque encaixava não com tinha, os é porque não jogadores. tinha resultado num momento E ali. contratou tava ali também, né? rebaixamento. Mas Contratou uma dupla de zaga, uma dupla de zaga. Depois das contratações mudou também. O Vasco Não, mas hoje não não é só toma uma gol. versão. Não, eu sei. O ataque é o mesmo, por exemplo. isso. Então, o Vasco hoje não toma gol há 4 jogos, parece, né? 4 jogos. São 5 jogos com a nova dupla de zaga, 1 gol sofrido. Então, que é... Foi contra o Flamengo, sendo que o Robert Renan sai aos 30 do Não primeiro. falei do Lucas Caramba, levar Piton, gol, pô. recuperaram também 11 Lucas assistências Piton. no ano. Então, mas que tava também um jogador que vinha atuando pessimamente, sendo analisado A dessa subida do forma. PH, né? Paulo Henrique na seleção. Pô, cara, assim, ele potencializou todos os jogadores do Vasco. 3.600 aparelhos. Vão chegar a Os 4 mil 9 aparelhos aí, galera. Vambora. Aí você falou muito da questão do Diniz, que não tem rótulos e tal. É importante também falar que o Pedrinho é o primordial para que o Diniz aceitasse o Vasco na Sim. situação que tava. É Porque manutenção do Diniz. Por quando esse a torcida lado queria de que ele Diniz, fosse né? embora. A gente comentava aqui, até antes do Diniz aceitar, que a gente comentava, pô, se eu fosse o Diniz, eu não aceitaria. Você falava assim, eu acho que o Vasco tá mirando. aceitaria, Você tá falando, dependendo do eu acho que Pedrinho, tá? eu acho que o Vasco tá mirando um técnico que é muito difícil. Era pro Vasco mirar, mas num Jair Ventura e tal. Todo mundo olhava pra realidade do Vasco naquele momento e falava assim: Fernando Diniz tá sendo maluco, Fernando Diniz tá fazendo a escolha errada. E muito dessa escolha é por conta da
relação... E teve pressão da mas torcida. é uma relação... Teve pressão da torcida pela demissão do Fernando Mas escuta Diniz. o que eu tô falando. E o Pedrinho deixa eu segurou. contar a história, deixa eu contar E o a Pedrinho história. segurou. Isso, segurou, deixa eu contar a história. Aí o Fernando Diniz é uma relação muito específica com o Pedrinho. Isso fez com que o Fernando Diniz assumisse o Vasco naquele momento. Eles pensam futebol da mesma forma. A gente Discordo de novo, dessa a gente... parte aí. Ah, O Diniz é um maluco de trabalho, acho que ele aceitaria... Eu acho que ele não Eu acho que ele não aceitaria. recusaria nenhum time grande naquele momento que ele Eu tava acho que é mal. muito especial. Ele vende uma muito porrada no especial. Fluminense e Tava no Cruzeiro, mal. ele aceitaria qualquer time Eu acho grande. que é uma relação isso aí. muito Eu acho que ele não- específica, eu não- Pedrinho, teu sonho do Não, Fernando eu Diniz. acho que é o acho que fato muito dele ter específico. ficado no Vasco, mérito do Pedrinho. É. Existe essa relação, é indiscutível. Acho que é muito Só que eu específico. acho que o Diniz não é do perfil dele recusar um time Agora, grande. Daquele momento de vindo de dois trabalhos ruins. Agora, a gente tá falando muito das contratações, só que, mano, tem um moleque que voltou da Série B que a gente citou aqui. Nós citamos o Que é o- Barros. não, a gente citou, mas a gente falou mais de contratação. O Cauã Barros. Mano, esse moleque está invicto com a camisa do Vasco. São ele joga, 11 jogos, nenhuma derrota. Ele foi uma São 11 diferença, jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Isso é vitórias. treinador também. Gente, 6 vitórias e 5 empates. O moleque não... Ele chegou com uma personalidade. Sim, deu confiança pra ele. O time, a gente... Por exemplo, a gente sempre Mas fala... de um jogador que não serve pra esse Vasco. Não servia esse ano. Sim, é Ontem. inacreditável. Não o Vasco... serve pra esse Vasco. Tá lá no América Mineiro. Isso. Aí chega um técnico. Assim, não é a mesma... A torcida pedia, a torcida O John pedia. Kennedy foi cobrava. buscado no... Mas assim, Só pra lembrar, o John Kennedy foi buscado na Ferroviária. Sim, mas Não, o sim, Fernando Diniz... Calma. mas é um erro de análise da... Vamos contar a história É um correta. erro de A análise história da não é essa. A história diretoria, não é essa. A o história Cauã não é Barros não ter sido utilizado desde o início do ano. Essa história... E do técnico que tava lá. Obviamente, o Carilli. Fernando Diniz validou a vinda do Cauã Barros, achando importante. Dito isso, depois de muita cobrança Muita da pressão, torcida, muita pressão. de falar, o Vasco precisa de um jogador mais viril e ter um moleque que é do Vasco, que Porque tá ele emprestado lá recuou no América pra Mineiro. zaga e não tava ali e tá cocão, faltando volante. Tietê. Então, assim, o moleque tá mostrando muita personalidade. Na maioria dos jogos, ele é aquele jogador que encara o principal jogador do outro time. Fez isso com o Lúcio Acosta, fez isso com o Matheus Pereira, fez isso com inúmeros jogadores durante essa invencibilidade de 11 jogos. Então, assim, o moleque virou um pitbull do time. Geralmente a gente fala que Total. o pitbull é um cara já experiente, de 30 anos. Ele conseguir fazer isso, sendo um moleque ainda de 22 anos, é muito importante, porque assim... Não, a análise anterior é de que, com todo respeito, Matheus Cocão poderia jogar no Vasco e o Cauã Barros tinha que ir pro exatamente. América Porque Mineiro. o Matheus Cocão era titular do Vasco e o Cauã Barros não. Por que isso aí. isso acontecia? Por que ele não chamava isso antes? E, cara, Por que ele tava fazendo parte do planejamento lembrando do Cauã, não? do Barros surgindo lá com o Ramon Dias. 2023. Não, foi antes com o Ramon Dias. Com o Ramon Dias ele foi emprestado. Ah, tá. Né, mas ele surge no time do Vasco, surge bem. Ele não entrava mal. Não, ele entra bem. Ele joga um clássico contra o clássico que o Vasco ganha do Flamengo, com o gol do Pumita. Ele tá em campo com o Andrés. E Com o daqui a Andrei, pouco quer ele dizer. some Andrei daqui a Gomes. pouco vai ver, tá no América Mineiro, assim, tipo... Não... Sim. Então, a questão é, a gente não conseguia entender porque que o Vasco tinha tanta dificuldade de montar um meio de campo e tinha esse moleque emprestado. E isso tá mostrando, porque, cara, a personalidade que ele tem, ele não ele tá nem aí, irmão. Ele vai lá, pressiona. Ele falhou contra o Fluminense no quase gol do Cano. Ele que falha ali na saída de bola. O moleque podia sentir o jogo inteiro, aquilo ali mudar o panorama da partida dele. Não mudou, aquilo não abalou ele. Então, assim, o moleque mostrando cabeça, mostrando muita experiência, mesmo com apenas 21 anos. Lembrando que tem 20... Ele é isso tudo que você falou, mas ele tem 21 anos. Sim. Então ele vai jogar mal. Vai Ele ter, sim. Tomara que não, até o final do ano. Aconteceu com o Ryan, até maturar. Porque eu até ia discordar do Phil, que ele falou que é revelação do campeonato. Eu não sei se eu daria revelação. Não, eu falei que não, que dá pra garantir que é Então, revelação. não. É porque o melhor pode ter debate. O Ryan já subiu, já tem um porque tempo, o Ryan né? jogou o Brasileirão de 23. Mas que é Só que depois revelação. ele volta, Não aí jogou o pode Brasileirão de considerar. 24. Não, é porque quantos aqui no jogos Brasil, do aqui no Brasileirão Brasil 23? fazem isso, tá? Há quantos jogos no Brasileiro 23? Ele no Brasileirão de 23 jogou poucos jogos, se eu não me engano foram que ele sobe 3. com 17 anos. Mas aí 24 ele joga bastante, inclusive. Aí 25 agora Hoje que ele é ele tem titular 19 absoluto. anos, é isso. Hoje ele tem 19 anos. É isso, ele sobe com 17. Ele sobe com 16 pra 17. Aí tem que ver só a regra, porque assim, ele é a revelação do campeonato. Cauã Barros é o Alexander. Cauã Barros, né? É o Alexander do... Pode puxou ser do Flu. o levado, né? Puxou do... Rapaziada, gostou do vídeo? Rapaziada do Charla dando uma ênfase aí à vitória do Vasco, né? Discutindo sobre a boa atuação do Vasco e a recuperação do nosso clube depois da chegada do Fernando Diniz, que no começo foi muito contestado, mas agora vem fazendo aí
um time padrão, a zaga bem postada, o ataque fazendo muitos gols. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou do vídeo, para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. O seu like é importante e se puder hypar, me dá essa moral que vai ajudar bastante. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!